Fala pessoal, beleza? Eu sou Gustavo Guassu e hoje eu vou falar com vocês sobre vida intelectual e solidão e o que isso acarreta. Bom, eu não anotei nada porque eu não gosto de anotar, as ideias estão aqui e no decorrer da conversa a gente vai ligando os pontos. Eu acredito que, eu ia dizer que eu sempre acreditei, mas não foi sempre. Mas eu acredito hoje que quando eu tenho ponto a ponto do que eu quero falar, é como se fosse passo a passo que eu devo seguir, e a vida pra mim não é assim. Então, e não é nem improvisar, eu sei do que eu quero falar. Então, assim, um pensamento leva a outro, uma ação leva a outra, um resultado da minha ação no mundo reflete em mim de tal forma, e isso também, para mim, tá? Para mim, não leve a forma com que eu lido com as minhas questões como se você também devesse lidar. Então, pra mim, eu não escrevo nada e eu gosto de olhar para os lados para relembrar o que eu tinha que falar ou para pensar, para imaginar. E tá tudo bem assim, como tá tudo bem quem faz um script para seguir passo a passo. Eu não consigo. Então, seria isso aqui. Por isso que às vezes pode ficar confuso, posso começar a falar uma coisa e parar na metade e começar a falar outra. Então, já entenda que é assim que eu funciono. Ora, vida intelectual. O que é uma vida intelectual, gente? De uma maneira simples, e para mim, eu não sei quem é o pensador que fala sobre vida intelectual. Para mim é o seguinte, uma vida intelectual é uma vida que você leva buscando aprendizado. É uma vida de leitura, uma vida de conversa, uma vida de diálogo, de troca, de perceber que você não sabe tudo e está aberto para conhecer coisas novas. A vida intelectual é aquela vida que você percebe que você está em um processo de aprendizagem e você participa desse processo em um sentido de melhorar a si mesmo. O conhecimento só serve uma coisa, para a gente viver de uma maneira um pouco menos sofrida. Ora, quem fala isso aí é o Bauman, Zygmunt Bauman, o polonês, sociólogo, que Deus o tenha. Que ele falava o seguinte, né? Para todo aquele que queira ter uma vida melhor, a sociologia ela é um guia bem-vindo. E como a gente está falando de vida intelectual, a gente está falando de estudos, né? E assim, existe vários tipos de vidas intelectuais. Existe aquela pessoa que viveu a vida inteira estudando na sala de aula, entrou para a universidade, quis ser pesquisador, e existe aquele que não tem estudo nenhum, mas lê, mas busca trocar ideias. Enfim, a vida intelectual é aquela vida que você usa a sua razão, o seu pensamento, a sua capacidade de pensar para aprender coisas novas e para usar isso que você aprendeu no mundo que você vive. Ora, beleza, esse é um ponto. Provavelmente você já ouviu falar do Leandro Carnal. É um historiador aí, um palestrante e tal. E ele fala, se eu não me engano foi ele que falou, tá? Se não foi ele, me desculpe, eu me engano. Minha mente tem tanta coisa aqui que a gente se esquece e a gente se engana. E é normal acontecer isso, porque o humano acontece isso, né? Com os humanos acontece isso. E ele falou que quanto mais ele ia estudando, mais solitário ele ficava. Quanto mais ele ia estudando, menos vontade de participar do mundo ele tinha. Por quê? Porque quando você vai estudando, quando você estuda uma filosofia, quando você começa a estudar conceitos e teorias, você vê que a maioria das pessoas não estão prontas para dialogar com você naquilo que você está estudando. Então, às vezes eu falo de uma filosofia aqui, ninguém me responde porque ninguém leu sobre isso. Ninguém se interessa e está tudo bem. Só que há um problema, a gente acaba gerando uma certa arrogância quando a gente pensa, eu não quero mais sair para o mundo porque as pessoas não têm conversas profundas. Mas não, nem só de conversas profundas, gente. Vive o homem, vive a mulher, vive o ser humano. Um dos homens mais sábios da história da humanidade, que foi Sócrates, ele fazia o quê? Andava na praça pública, em praça pública, nas feiras, na rua, conversando com gente comum. E aí que é o problema da solidão. A gente vai estudando filosofia e a gente vê que a maioria das pessoas não estudam e a gente acredita que a gente é melhor e a gente vai se fechando no nosso mundinho. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu vi uma menina, Débora é o nome dela, youtuber, vende curso tal, um pouco conhecida na internet. E ela, agora há pouco, né, 15 minutos atrás, ela postou um vídeo falando, um status, né, um stories falando que ela não consegue mais ter relações pessoais com pessoas
Ela até falou que ela prefere conversar com o hamster dela, que é mais inteligente do que a maioria da sociedade, do que a maioria da humanidade. E aí que está um problema, porque você se acha como o centro daquilo que é ou não visto como inteligência, visto como vida intelectual. Então ninguém está aos seus pés. Se você pensa a vida assim, é evidente que você vai ficar solitário. Só que veja o seguinte, não é porque você leu 1.500 livros que alguém que não leu nenhum não tem alguma coisa que você possa aprender. Todo mundo pode aprender algo novo, gente. Ora, eu gosto sempre de usar o exemplo da minha avó, que eu consegui perceber isso depois que eu me formei e comecei a dar aula. E depois que eu dei aula para jovens e adultos também, aqui no estado de São Paulo. Já tive turmas de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e quando eu ia ensinar uma filosofia, eles não entendiam nada do que eu estava falando. Só que eles já haviam vivido aquilo. Então assim, eu li um livro, cadê o livro que eu tô lendo? Li o livro, ninguém sabe do livro que eu li, só que muito provavelmente você já viveu o que esse livro está descrevendo. E eu já percebi isso muito comigo. Às vezes eu leio um livro, leio uma frase, leio uma citação e vem aquela reflexão. E depois de um tempo eu passo uma situação na rua e eu falo, mano, olha só, aquele livro estava falando disso. Isso quer dizer o quê? Que eu já vivi situações que eu só fui descobrir depois. Entende? Então eu li o que um filósofo falou. Só que eu já vivi isso, eu nem sabia que aquele filósofo tinha falado aquilo. E depois que eu fui ler o filósofo, eu falei o seguinte, olha, eu já sei disso, eu já vivi isso. E isso é uma arrogância quando a gente acha que as pessoas não estão aos nossos pés porque nós nos dedicamos aos estudos enquanto outras pessoas não. Então a solidão, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, você aceita estar solitário. Porque é muito provável e é muito possível você, enquanto um estudioso, conseguir conversar com um tiozinho que está esperando o ônibus ali na esquina. Você, como estudioso, tem a capacidade de conversar com um cara que é analfabeto. Você sabe fazer plantação? Você sabe mexer com eletricidade, construir uma casa? Não. Você sabe estudar, sabe de filosofia. Só que você tem muito para aprender com aquele cara que sabe construir, mas não sabe ler um livro. Às vezes eu penso, né? As pessoas arrogantes, não sei o que, tal, se acha o centro do universo, o centro da inteligência, mas não sabe fazer nada dentro de casa. Eu tive um amigo, ele não é amigo meu mais hoje, né? Que ele era assim. Para ele ninguém prestava. Ele ficava o dia inteiro, trabalhava e quando ele não estava no trabalho, estava no quarto dele, lendo, jogando, assistindo filme. Vivia o mundinho dele fechado naquele quarto. E ele queria ter o respaldo, né, e se colocar na posição de querer explicar a realidade lá fora, sendo que ele não participava daquela realidade. Então ele queria falar dos jovens que iam para os bares beber, sendo que ele nunca foi naquele bar para saber o que os jovens falam, por que bebem e por que querem estar lá. Esse é um problema de quando a gente só foca no mundo das letras e esquece o mundo real. Não existe vida intelectual se você não conseguir fazer uma relação entre aquilo que você lê e o mundo que você tem que viver, gente. Ninguém vive isolado. A comida que você vai fazer hoje no seu almoço, na janta, o café da manhã que você tomou, alguém teve que preparar. Alguém teve que transportar isso e alguém teve que colocar a semente no solo. Não tem como viver isoladamente. Para usar o Aristóteles, somos seres sociais. Nascemos para viver em sociedade, porque nós precisamos do outro para viver. Quando a gente nasce, se a nossa mãe não amamentar a gente não vai ter uma vida longa. A gente vai morrer em 2, 3 dias. Então a gente naturalmente precisa do outro. E quando eu só leio e acho que ler vai me dar tudo que eu preciso para saber do mundo, eu vou ficar solitário, porque ninguém lá fora chega aos meus pés. E aí a gente não tem uma vida intelectual, a gente tem uma noção de grandeza de si próprio, o ego, e isso que é um problema, e é isso que causa solidão. Quem tem um ego muito grande acredita que ninguém está aos seus pés e se isola. E, querendo ou não, essa pessoa pode ter Deus no coração, pode ter fé, pode ter qualquer coisa. Tem solidão e essa pessoa, provavelmente, ela não vive de uma maneira satisfatória. Pode ser inteligente, pode conhecer de filosofia, pode saber de tudo. Se você não saber viver em sociedade, de nada adianta as leituras que você está fazendo.
Se você gostou do vídeo, dá o like, comenta se você concorda comigo e arrasta pro lado aí, ó, joga para um amigo, compartilha o conhecimento. É nóis, Rauch, um beijo no coração.